vocês um tempo de estudo num livro do Antigo Testamento. Nós fazemos uma série de mensagens num livro pequenininho, mas um livro, meus irmãos, cheio de surpresas. Eu estou relendo esse livro e eu estou assim encantado de como Deus está falando comigo através desse livro, de novo, com mais profundidade. Eu me refiro ao livro de Jonas, um livro pequenininho. Então eu queria começar hoje com vocês uma série de mensagens no livro de Jonas. Pode procurar aí que tem na sua Bíblia. Se você não sabe onde fica, não se apavore, eu vou te dar uma dica, depois de Obadias. Pode procurar aí que depois de Obadias tem Jonas. Se você não achou, Obadias é antes de Miqueias. É bem provável, meus irmãos, que essa seja a história, uma das histórias do Antigo Testamento, que desde criança nós lemos, ouvimos, aprendemos. Só que eu descobri que tem um equívoco. Sabe o que nós mais ensinamos para as crianças? A história do grande peixe. Mas sabe qual que é a maior notícia do livro de Jonas? A história do grande Deus. As crianças, quando lembrarem da história de Jonas, precisam lembrar do grande Deus, não do grande peixe. Eu quero ler com vocês os 4 primeiros versículos de Jonas. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aqui, amém. Hoje nós vamos só até o versículo 4. Como eu disse, meus irmãos, esse livro é um livro cheio de surpresas. Cheio de surpresas. Nós temos aqui uma história que nos é contada, um relato de Deus chamando um dos seus profetas para um trabalho, para uma missão. Até aqui tudo normal. Quando a gente lê os outros livros dos profetas, nós vemos Deus levantando o profeta e dando para o profeta uma missão, dando para ele um trabalho, dando para ele uma mensagem. E isso nós temos em comum aqui nos livros dos profetas, né? Mas diferente de todos os profetas, meus irmãos, Jonas não obedece. Provavelmente essa aqui foi a pior atuação de um profeta na história de Israel. Nenhum profeta fez isso. Só Jonas. Alguns profetas titubearam: Senhor, mas eu não tenho capacidade. Jeremias falou: eu não passo de uma criança. Mas Deus argumentou com ele, falou: não, eu vou te dar as palavras, você vai falar o que eu te disser. Jeremias foi. Isaías titubeou também. Isaías falou: Senhor, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu sou pecador. Deus falou: não, pode deixar comigo, vem cá. Vamos purificar esse pecado? Purificou o pecado de Isaías, ele foi. Moisés, que não é considerado um profeta, mas foi chamado também para uma missão, titubeou também, falou: Senhor, eu não sei falar, não tenho o dom da palavra, minha retórica é muito pouca. Não tem problema, teu irmão fala, leva o Arão fala. Deus sempre ajudava, falava, e as pessoas topavam o trabalho. Jonas não topou. Jonas desobedeceu.
Deus mandou ele ir para o leste, ele foi para o oeste. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, caminho oposto. Comprou uma passagem de ida e não comprou a passagem de volta. Jonas chama a nossa atenção logo no começo, porque ele não obedece ao chamado de Deus. Ele não obedece. A pergunta é, por que Jonas desobedeceu a Deus? Por quê? Eu descobri algumas respostas. Primeiro, Deus nunca havia chamado um profeta para ir levar uma mensagem para uma cidade estrangeira, para pagãos. Deus nunca havia chamado um profeta hebreu para ir em busca de uma cidade gentia. É a primeira vez que isso acontece. Sempre o profeta tinha uma palavra para o seu próprio povo. Falava alguma coisa assim contra as outras nações, mas algo muito pontual. Nunca um profeta foi chamado para ir lá, na capital do império, na capital de um povo idólatra, e levar a palavra de Deus. Nunca. É a primeira vez que isso acontece. Outro argumento para a gente pensar por que Jonas desobedeceu e fugiu de Deus é que a Assíria, meus irmãos, é provavelmente um dos piores e mais cruéis impérios que existiu ou que existiram na história da humanidade. A Assíria era um povo que gostava de guerra, gostava de luta, gostava de ver sangue. Dizem que logo que terminavam a guerra e os assírios ganhavam essa guerra, dizem que quando eles capturavam os inimigos, eles cortavam as duas pernas e cortavam um dos braços e deixavam o inimigo com um braço, para eles irem passando e cumprimentando os inimigos, como um sinal de escárnio, um sinal de deboche. Imagina só, que cena cruel, que mentalidade bruta. Há registros históricos também dos assírios que arrancavam a cabeça dos inimigos derrotados, fincavam a cabeça dos inimigos numa estaca de madeira e obrigava os familiares a desfilarem com a cabeça dos inimigos numa estaca. Um povo cruel, um povo doente, um povo que gostava de violência, que se esbaldava no sangue. Um povo que era inimigo do povo judeu. O povo de Israel sabia que a Assíria, hora ou outra, viria sobre eles. E de repente Deus fala, olha, vai lá na capital desse império. Prega contra eles. Fala que vai vir desgraça para eles, se eles não mudarem de vida. Olha a tarefa, meus irmãos, nas mãos desse profeta. Para Jonas, não fazia sentido nenhum essa missão. Nenhum. Eles eram inimigos. Jonas não encontrou nenhuma razão palpável, plausível, para atender essa missão. Então o que ele fez? Fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. A missão de Jonas, meus irmãos, era algo assim sem precedentes. Nunca tinha acontecido. Foi algo totalmente novo. E na cabeça de Jonas, nada fazia sentido. Essa missão não tinha fundamento. Como não entrou na cabeça dele nenhuma razão para essa ordem que Deus deu, ele fugiu. Ele fugiu. Fugiu da missão e fugiu do Deus da missão. Fugiu do Deus da missão. Porque para Jonas, meus irmãos, para o inimigo só cabia a justiça. A mão de Deus tinha que pesar sobre o inimigo com justiça e não com misericórdia. Esse foi o pior erro de Jonas. Ele
duvidou da misericórdia de Deus. E aqui eu já queria tirar a primeira lição para compartilhar com vocês. Não duvide da misericórdia de Deus. Não duvide. Jonas fugiu porque Jonas não queria que a misericórdia de Deus alcançasse aquele povo violento. Jonas queria sobre eles a justiça, queria a mão pesada de Deus. Interessante que quando é sobre nós, sobre os nossos pecados, nós queremos a mão graciosa, a mão de misericórdia de Deus sobre nós, né? Mas quando é os nossos inimigos, quando se trata dos nossos inimigos, nós queremos que sobre eles pese a mão de justiça. E na nossa cabeça, é difícil a gente compreender um Deus que é gracioso, que é misericordioso e ao mesmo tempo é justo. Parece que a gente quer determinar, né, quando que Deus vai agir com justiça e com misericórdia. Na cabeça de Jonas não funcionava o Deus da misericórdia. Então, o grande problema de Jonas foi que ele duvidou da misericórdia de Deus. E para que ele não tivesse que levar essa mensagem difícil para aquele povo violento, para que não houvesse o risco daquele povo se converter, se arrepender. Vai que eles se arrependem. Vai que eles aceitam a palavra de arrependimento. Eu vou ter que chamar eles de irmãos. Jonas fugiu. Jonas fugiu. Meus irmãos, às vezes nós não entendemos o jeito de Deus agir, não é? Eu acredito que é bem provável que talvez você tenha passado por isso, eu também. Sabe aquele momento em que a gente senta no consultório médico e a gente fica atordoado, descontente com o resultado do exame, com o resultado da biópsia, com o resultado do ultrassom? Sabe aquele momento assim em que a gente se desespera, a gente teme, a gente pensa que nunca mais vai encontrar um emprego bom, decente, depois de tantas tentativas frustradas? Ou quando a gente se pergunta por que aquele relacionamento de tantos anos ruiu? Aí a gente pensa assim, nossa, se Deus existe, Ele não está fazendo a coisa certa, não. Ele está agindo errado. Sabe essa hora que a gente não entende o agir de Deus? É mais ou menos por isso que o Jonas estava passando aqui. E frustrado com o pedido de Deus, ele foge. Porque ele duvidou da misericórdia de Deus. Não duvide da misericórdia de Deus. Você crê que um inimigo seu possa ser alcançado pela graça do Senhor Jesus? Você crê que alguém que te persegue pode ser alvo da misericórdia de Deus? Temos dificuldade de conceber que a mesma misericórdia que veio sobre nós possa agraciar a vida de alguém que não gosta da gente, de alguém que quer o nosso mal, de alguém que deseja a nossa ruína. Mas eu queria dizer para você que esse coração é um alvo da misericórdia de Deus. Sabe aquela pessoa que discorda de você politicamente? Ela é um alvo da misericórdia de Deus. Sabe aquela pessoa que não concorda com você em todas as suas ideias? É alvo da misericórdia de Deus. A gente quer sobre ele, sobre ela, a justiça. Mas são alvo da misericórdia de Deus. Então a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é essa, meus irmãos e minhas irmãs. Leve para casa isso. Não duvide da misericórdia de Deus. Não duvide que Deus pode alcançar pessoas totalmente entregues às trevas. O que Jesus fala lá em Mateus 16? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que a igreja tem que fazer? Abrir as portas do inferno e ir lá resgatar as pessoas que estão perdidas.
As pessoas que hoje são instrumentos na mão do inimigo são alvo da misericórdia de Deus. Pode ser que eu e você desejemos para eles ou para elas, essas pessoas, a justiça. Mas e a misericórdia? Pois é. Hoje nós temos a mesma missão que o Jonas tem, de levar para um povo, de levar para pessoas que estão nas trevas, perdidas, cultivando uma vida violenta, cultivando uma vida de inimizade, cultivando uma vida de ódio. Nós temos a missão de levar para essas pessoas a misericórdia de Deus, sem duvidar que a misericórdia de Deus pode transformá-las. Ou então nós vamos fazer a mesma coisa que o Jonas. Nós vamos pegar uma passagem para o fim do mundo, para Campestre, e vamos fugir da nossa missão. Primeira lição que eu queria compartilhar com vocês: não duvide da misericórdia de Deus. Segunda e última lição que eu queria compartilhar com vocês essa noite está ali no versículo 4. Vamos dar uma relida aqui para a gente prestar atenção nos detalhes. Diz assim: depois que Jonas então recebeu a missão, se dispôs para fugir, comprou a sua passagem, entrou no navio e foi embora. No versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Jonas cascou fora. Deus foi atrás dele. Como que Deus foi atrás de Jonas a princípio? Mandou uma tempestade, um forte vento, sacudiu o barco, deixou todo mundo lá preocupado, e o barco ia afundar. O barco ia afundar. E a segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, quero que vocês levem isso para casa, porque é muito importante. Olhem para mim agora, meus irmãos. Todo pecado traz uma tempestade. Todo pecado traz uma tempestade. Jonas experimentou isso na prática. Todo pecado vai nos trazer uma dificuldade. Todo pecado vai nos trazer luta. Todo pecado traz desgraça para a nossa vida. Isso é uma verdade bíblica. Presta atenção, não estou dizendo que toda luta, toda dificuldade é por causa dos nossos pecados. A Bíblia não diz isso. Porque nós enfrentamos lutas, dificuldades, muitas delas que não têm origem nos nossos erros. Mas uma coisa a Bíblia ensina: que todo pecado vai trazer uma tempestade para a nossa vida. Jonas experimentou isso. Jonas desobedeceu. E ele teve que encarar uma tempestade. Todo ato de desobediência tem uma tempestade vinculada a si. E nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, para a gente fugir do pecado, para a gente fugir da desobediência. Então não adianta a gente cultivar uma vida descuidada com a gente mesmo, uma vida que agride o nosso corpo, e a gente querer uma boa saúde. Não adianta a gente cultivar uma vida com palavras duras, violentas, truculentas, desrespeitosas e querer a amizade de todo mundo. Nós fomos criados, meus irmãos, para vivermos plenamente em Deus. Toda vez que nós pecamos, nós agredimos o nosso Criador. E a consequência é que virá uma tempestade. Virá uma consequência. Vai vir uma luta, vai vir uma dificuldade. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Portanto, nós precisamos abandonar o pecado, abandonar a desobediência. Não adianta a gente querer viver uma vida de mentira, a gente cultivar a mentira no dia a dia, achando que está tudo bem, porque isso vai trazer uma tempestade para nós. Não adianta a gente querer cultivar um vício, porque isso vai trazer tempestade.
Não adianta a gente querer cultivar alguma prática corrupta, a gente querer sonegar imposto sem ninguém ficar sabendo, porque isso vai trazer tempestade para a nossa vida. Todo pecado tem uma tempestade vinculada, meus irmãos. Saiba disso. E fuja do pecado. Saiba disso e cultive a obediência e não a desobediência. Lute contra o pecado. Tem gente que cultiva pecado. Está cultivando desgraça. Está cultivando dificuldade, está cultivando tempestade para a sua vida. O pecado chama a desgraça para a vida do ser humano, meus irmãos. Isso é uma realidade, a Bíblia mostra isso. Jonas experimentou isso a partir da sua desobediência. Então, por um lado, eu queria incentivar você a sair daqui hoje certo da misericórdia de Deus, que é capaz de alcançar todo o coração. Foi capaz de alcançar o nosso. Mas eu também gostaria que você saísse daqui certo de que todo pecado traz uma tempestade. Por isso nós precisamos evitar o pecado. Por isso nós precisamos lutar contra o pecado. Foi isso que Deus disse. Foi isso que Deus disse para várias pessoas na Bíblia, que nós precisamos lutar contra o pecado. E nós vamos parar por aqui. O restante da história a gente vê depois. A gente vê depois. Quero orar com você. Convidar você para fechar os teus olhos, nós falarmos com Deus, e já no momento de reflexão, nós pensarmos como é que está a nossa vida. Talvez Deus esteja chamando você para uma tarefa, uma missão, dedicar a sua vida para alguma coisa específica. Você está fugindo? Está achando muito difícil? Confie na misericórdia de Deus sobre a tua vida e sobre as vidas em que Deus quer atuar através de você. Não duvide da misericórdia de Deus. Deus pode alcançar, inclusive, aquelas pessoas que nos perseguem, que nos atormentam. A misericórdia de Deus pode transformar esse coração. Mas também queria convidar você para pensar como o pecado traz consequência ruim para nós. Traz tempestade, traz luta. O caminho é a gente lutar contra o pecado. É vencer o mal com o bem. É buscar a força de Deus para a gente seguir caminhando longe do pecado. Então, se você tem um pecado na tua vida, está com dificuldade de se livrar disso, está trazendo tempestade para você, consequências ruins, difíceis, lutas, coloca isso diante do Senhor agora. Se livre desse mal. Reconheça tua limitação, tua fraqueza. Coloque isso diante do Senhor, para que não sobrevenha mais sobre a tua vida tempestades por causa do pecado. Senhor, a tua palavra nos surpreende, Deus. Tua misericórdia nos surpreende. Como o Senhor é bom. Como o Senhor tem uma visão maior, mais ampla. Teus planos são maiores, Senhor Deus, são dinâmicos. O Senhor tem planos para alcançar outros corações. Planos, Senhor Deus, que talvez nós não tenhamos. Mas nós reconhecemos, Pai, que precisamos conciliar nossa agenda com a Tua, para estarmos a serviço da Tua misericórdia, Pai.
Por isso nós declaramos que nós cremos, Senhor Deus, na Tua misericórdia, capaz de transformar qualquer coração. E se for através da nossa vida, Senhor Deus, usa-nos, Pai. Usa-nos. Mas também reconhecemos que na nossa limitação, nas nossas fraquezas, vez ou outra nós pecamos, Pai. Nós vacilamos. E temos que lidar com uma tempestade, Pai. Uma dificuldade, uma luta, uma consequência do pecado. E nós queremos agora, Senhor Deus, colocar diante do Senhor as nossas fraquezas, os nossos erros, colocá-los aos pés da cruz, Pai. Para termos o perdão, para termos a reconciliação, para termos uma nova caminhada, para termos a superação dessas fraquezas, Senhor Deus. Portanto, se há alguém que no nosso meio, com dificuldade de se livrar de algum pecado, Pai, trabalha essa vida, esse coração, liberta desse mal, Senhor Deus, em nome de Jesus. Para que não haja mais peso, para que não haja mais tempestade, luta, consequência, dificuldade por causa desse pecado, Senhor Deus. Queremos nos livrar de toda amarra, de tudo aquilo que nos embaraça e que impede a nossa caminhada, Pai. Para prosseguirmos em direção ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Por isso nos alcança, tem misericórdia de nós, usa as nossas vidas, nós clamamos em nome de Jesus. Amém.